Segundo Reis 8, versículo 4 e 5 diz: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara o morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença santa. Louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, rendemos-Te honra, rendemos-Te glória, adoração e louvor. Neste momento, o culto vai mudar de direção, pois estamos mandando adoração de baixo para cima. Neste momento, espero que de cima dos céus nós esperamos que o Senhor envie a Tua santa palavra para nos alimentar, nos fortalecer, nos renovar, nos revigorar e nos firmar e nos alicerçar na Tua presença, Pai. Por isso nós Te clamamos e Te pedimos: venha e fale conosco e nos alimente com a Tua palavra. É a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Existem pessoas nas nossas vidas que são insubstituíveis. Porém, existem situações, em profissões, em ambientes, que é normal haver uma substituição. E isso ocorria dentro do processo de patriarca, processo de monarca, processo de sacerdote e processo de profeta. Eram 4 classes que normalmente Deus criava uma situação de substituição. Deus substituía patriarca, substituía rei, substituía sacerdote e substituía profeta. Veja, quando Abraão faleceu, o Isaac tomou o lugar de Abraão. Quando o Isaac faleceu, Jacó tomou o lugar de Isaac. E é Jacó que vai gerar 12 filhos, e esses 12 filhos vão gerar as 12 tribos, e as 12 tribos vão formar a nação de Israel. Dentro da nação de Israel, vai ter aquele que é levantado como rei, aquele que é levantado como sacerdote e aquele que é levantado como profeta. Quando Saul perdeu o seu lugar no trono, Deus levantou Davi. Quando saiu Davi, Deus levantou Salomão. Quando saiu Salomão, Deus levantou Roboão e outros tantos que não dá para a gente falar aqui. Assim também, no meio sacerdotal, principalmente no cargo de sumo sacerdote, que era o cargo superior, era o sacerdote dos sacerdotes. O primeiro fora Arão, mas depois que Arão morreu, viera seu filho Eleazar, é quem vai assumir o posto de sumo sacerdote. Assim também, quando se levantava um profeta, esse profeta, quando o seu ministério, a sua carreira terminava, outro profeta lhe substituía. Por exemplo, quando Samuel é recolhido aos braços do pai, vem Natã e assume o seu lugar, e assim sucessivamente, cada um tinha alguém que lhe substituía. E no caso de Elias, que é considerado o profeta do fogo, o profeta do poder, ele também fora substituído, e não foi substituído porque ele morreu, ele foi substituído porque Deus o tomou em vida para os céus em meio a um redemoinho de fogo. Mas deixa eu parar aqui um pouco e trazer algo interessante sobre a vida de Elias.
quando Elias encara os profetas de Baal e os de Azera, cerca de 800 profetas lá no Monte Carmelo, e ele consegue vencer a todos. Depois desse momento, a Bíblia diz que Jezabel ameaça Elias de morte, e nessa ameaça ele foge e ele se esconde. Aí a Bíblia diz no capítulo de número 19 de 1 Reis, e o versículo de número 14 diz assim: e ele disse, Elias, eu tenho sido ao extremo zeloso pelo Senhor, do Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem ou para me matarem. Versículo 15, e o Senhor lhe disse, volta pelo caminho, pelo deserto de Damasco, vem, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Veja, o Elias está assustado, o Elias está preocupado, o Elias está querendo parar na chamada profética, o Elias está querendo desistir da chamada de profeta. Elias está achando que ser profeta é algo muito arriscado, Elias está achando que ser profeta é algo muito complicado, Elias está achando que fazer a obra do Senhor é algo perigoso. Então ele está com o pensamento de desistir de fazer a obra do Senhor. Elias, depois que matou 850 profetas de Baal e de Azerá, encarou o rei Acabe, Jezabel. Ele agora está preocupado e assustado. Elias agora quer desistir da tarefa, quer desistir do chamado, quer desistir do ministério, quer parar de fazer a obra, quer desistir de fazer a obra. Aí ele diz, espera aí, Elias, eu tenho aqui 3 tarefas para você. Primeiro, você vai fazer uma viagem internacional, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Ora, Síria é outro país. Aí ele disse, bom, pelo menos eu vou fazer uma viagem internacional. Aí disse, depois você volta e vai ungir Jeú, rei sobre Israel. E depois que você cumprir essas 2 tarefas, você vai até Eliseu, filho, aleluia, de Abel-Meolá, lá na terra de Abel-Meolá, e você vai ungir a Eliseu, filho de Cefate, profeta em seu lugar. Veja, amado irmão, querida irmã, que Elias está, aleluia, desanimado, está entristecido, está receoso de fazer a obra. Aí o que é que Deus vai fazer? Deus não vai ficar, aleluia, insistindo com Elias. Deus, tudo bem, Elias, já que você não quer fazer, eu vou arrumar alguém para ficar no seu lugar. Já que você não quer ir, eu vou arrumar alguém para ir no seu lugar. Já que você não quer cantar, eu vou arrumar alguém para cantar no seu lugar. Já que você não quer pregar, eu vou arrumar alguém para pregar no seu lugar. Já que você não quer evangelizar, eu vou arrumar alguém para evangelizar no seu lugar, Elias. Mas a minha obra, Elias, ela não para na terra, Elias, porque quando não quer fazer, eu levanto alguém que queira fazer a minha obra na terra. Elias, louvado seja Deus. Pois bem, o Elias desce, vai lá e unge a Eliseu. Eliseu agora é profeta. Mas o tempo de Eliseu também vai passar, e como todo profeta, Eliseu também vai ter um ajudante, vai ter também um moço que vai estar ao seu lado para lhe assessorar, para lhe ajudar. Louvado, assim como Eliseu, a história diz, paralela à Bíblia, diz que Eliseu era o que mais estava atento a Elias, aos desejos, aos cuidados de Elias, quando ele era seu aprendiz ou seu assessor. Então a Bíblia diz que Eliseu também vai chamar um para ser seu assessor. O nome dele é Geazi, ou Geazi, conforme você pronuncie, louvado seja Deus. Geazi vai ser o auxiliar
de Eliseu e todo auxiliar, quando o titular termina a sua tarefa, Deus o leva para o céu, Deus faz ele chegar no fim da sua carreira, aquele vai substituí-lo. Por exemplo, Moisés foi assunto ao céu. Quem era o moço de Moisés? Era Josué. Então Josué fica no lugar de Moisés. Louvado seja o nome de Jesus. Toda vez que Deus toma aquele que é o principal, aquele que é auxiliar, fica na posição. Pois bem, com Eliseu foi diferente. Por que foi diferente? Eu digo Eliseu com Geazi, porque quando Eliseu foi tomado, Geazi não ficou no lugar do Eliseu. Mas por que o Geazi não ficou no lugar do Eliseu? Preste atenção no que eu vou pregar, preste atenção no que eu vou ensinar. Pois bem, Eliseu, ou melhor, Geazi, é um tipo de crente que não tem fé, não tem visão espiritual, não tem esperança e é parasita. Preste atenção nesses 4 itens que eu citei. O Geazi, ou o moço de Eliseu, ele é sem fé, ele é sem visão espiritual, ele é sem esperança e ele é parasita. Preste atenção, está entre o capítulo 1 e o capítulo 8 de 2 Reis. Isso que eu vou pregar para você, você pode conferir em casa. Primeiro, ele é um homem sem fé. A Bíblia diz que quando a moça, a sulamita, que gerou o filho, e esse filho adoeceu depois de rapaz, com uma forte dor de cabeça, e essa dor de cabeça levou o menino a óbito, e a mulher mandou preparar o jumento, e foi até a casa do profeta Eliseu, foi questionar Eliseu. Por que ela foi questionar Eliseu? Porque ela era estéril, ela não gerava filho, e ela estava conformada em não ter filho, ela já estava satisfeita em não ter filho, ela já tinha aceitado aquela situação. Mas aí o profeta Eliseu apareceu no caminho dela e ficou sabendo que ela não tinha filhos. Então ele disse: assim diz Deus, que daqui a 1 ano tu vai gerar e vai dar à luz um filho. Ela disse: não me engana a tua serva, homem de Deus. Ele disse: é Deus que está falando. E o filho veio, e quando o filho veio, ela se alegrou, aleluia, ela ficou feliz. Por quê? Porque ela não tinha mais esperança, ela já estava conformada, ela já tinha aceitado aquela derrota. Ei, deixa eu contar um segredo para você na noite desse dia. Talvez você já tenha aceitado a derrota, mas Deus não aceitou a derrota. Talvez você já tenha se conformado com o fracasso, mas Deus não se conformou com o fracasso. Essa situação que você tem recebido na sua vida e tem achado que é o seu fim, que é o ponto final, Deus vai colocar uma vírgula embaixo desse ponto final e vai fazer a tua história continuar na terra. Vai. Pois bem, ela gera um filho, o menino nasce, só que depois de grande o menino morre. E às vezes é melhor você não ter do que depois de ter, perder. Eita! Aí ela foi até o homem de Deus. Quando o homem de Deus viu que ela estava vindo, mandou o moço ir até o encontro dela e disse assim: pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o esposo dela e se vai bem com o filho dela. Veja, a pergunta era: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E o moço Geazi chegou, olhou para ela e fez as perguntas as quais lhe foram ordenadas. Vai bem contigo? Ela disse: vai bem. Vai bem com teu marido? Ela disse: vai bem. E vai bem com teu filho? Ela disse: vai muito bem. Ora, o menino está morto, o menino está defunto, o menino está presunto, o menino está no caixão, o menino está na pedra fria, o menino não tem vida, o menino morreu. E como é que ela vai dizer para o Geazi que está tudo bem com o menino? Porque quem tem fé, aleluia, mesmo tudo estando de cabeça para baixo, de ponta cabeça, tudo acabado, mas ele diz: vai bem, porque eu tenho um Deus que não perde o controle de nada na terra. Aí a Bíblia diz, senhoras e senhores, que ela se dirige ao profeta
e cai aos pés do profeta e diz assim: por acaso eu te pedi filho? Por acaso eu não estava conformada sem filho? Porque disseste que eu ia ter filho, e agora depois que o filho chegou, Deus o toma. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas pastor, mas ali ela se reclamou, ali ela reclamou, ali ela fez uma queixa. Por quê? Porque com Geazi ela não podia fazer queixa, porque Geazi não tinha poder para resolver o problema dela. Geazi não podia fazer nada por ela. O problema é que nós às vezes ficamos reclamando diante daqueles que não podem resolver o nosso problema. Nós às vezes ficamos contando as nossas derrotas, as nossas misérias, para aquele que não pode fazer nada, não tem poder para fazer nada, e procura aquele que pode resolver o teu problema. E eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de apóstolo e de profeta, eu estou falando daquele que está sentado no trono e tem todo o poder nos céus e na terra. É dele. Aleluia, glória a Jesus. Aí o profeta Eliseu chamou Geazi, deu a ele o bordão e deu a ele o seu cordão sagrado e disse: Geazi, vai na minha frente, tu está novo, tu pode andar rápido, já estou coroa, já estou velho, aleluia, já estou que nem o pastor Cicero Dantas, já está meio devagar, meio capengoso. Então tu vai na frente, quando tu chegar lá onde está o menino, tu coloca o meu bordão sobre ele e faz uma oração, aleluia, para o menino ressuscitar. Aí a Bíblia diz que o Geazi foi, quando chegou lá, colocou o bordão, fez a oração e nada do menino ressuscitar. Veja, a primeira característica negativa de Geazi é que ele não tem fé. Ele até recebeu poder, mas ele não tem fé, irmãos. E poder sem fé não adianta. Veja, o Eliseu passou para ele a autoridade. Está aqui o meu bordão, está aqui a minha autoridade, está aqui o meu poder, está aqui a minha força. Vai. Ele foi com poder, foi com autoridade, foi com força, mas não tinha fé. Está escrito em Lucas, Jesus Cristo dizendo assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. A pergunta que não quer calar, e eu vou fazê-la sem titubear: se Deus te deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, por que está sendo o contrário? Por que é o mal que está te pisando? Por que é o mal que está te humilhando? Por que é o mal que está te vencendo? Sabe por quê? Porque Jesus deu poder, mas você não está tendo fé para usar o poder que Jesus te deu nessa noite. Ele vai te despertar e você vai se acordar na fé. Eita! Veja, Geazi, ele tem poder, mas não tem fé. Glória a Deus. Ele tem um 38, mas não tem a bala. Eita, tem muito crente assim. Mas nessa noite você vai receber a bala para botar no 38. Glória a Deus. Eu creio. Teve um tempo que eu tinha um 38, mas aí eu cresci, o pé aumentou, aí eu comprei um 41. É um sapato, meu irmão, pelo amor de Jesus. Pois bem, veja, Geazi, ele tem poder, mas não tem fé. É a primeira característica negativa de Geazi. A segunda característica negativa de Geazi é que Geazi é um crente sem visão espiritual. Eu vou lhe dizer por quê, preste atenção. A Bíblia diz que o rei, se eu não me engano, da Síria, não lembro com certeza, era o rei inimigo. Ele queria invadir Israel para destruir Israel. E a Bíblia diz que toda vez que ele ia para o seu quarto de dormir e preparava toda a estratégia de guerra, chamava os seus comandantes e generais e dizia: amanhã iremos atacar Israel assim, assim, por aqui e por ali. Toda vez que ele chegava lá, Israel já estava aguardando ele. Israel já estava com um contra-ataque para pegá-lo. Nunca eles conseguiam pegar Israel desprevenido ou descuidado. Aí de repente o rei ficou revoltado, fez uma reunião com todos os generais, comandantes e ministros e disse: olha, tem alguém no nosso meio que está nos dedurando, tem alguém no nosso meio que é um X9, é um 007, é um agente duplo disfarçado, está descobrindo nossos planos e está contando para o rei de Israel, porque toda vez que eu chego lá, ele já sabe onde é que eu estou, toda vez que eu vou fazer um negócio, ele já sabe o negócio que eu vou fazer, toda vez que eu vou com uma cana, ele já vem com uma rapadura, quando eu vou com fubá, ele já vem com 40. Eita, esse negócio está complicado, porque quando eu vou com limão, ele já vem com a limonada. Tem alguma coisa errada, tem alguém nos entregando aqui. Aí alguém levantou a mão, pediu a palavra e disse: não, rei, aqui não tem ninguém contra o senhor.
Aqui não tem ninguém lhe traindo, não tem ninguém lhe dedurando. O problema é que quando o Senhor entra no seu quarto, na sua recâmara, na sua cama de dormir, está deitado e projeta os seus planos de guerra, lá em Israel tem um homem, profeta, chamado Eliseu, que quando o Senhor pensa lá no quarto, ele já está sabendo lá em Israel o que o Senhor está pensando. Ele diz: não é possível, aleluia. O que é que ele tem? Ele tem uma bola de cristal, que nem aquelas ciganas dos desenhos animados, e fica passando a mão por cima da bola de cristal e consegue ver o pensando. Não, ele não tem uma bola de cristal. Ah, já sei, ele deve ser bom nas cartas, ele deve saber a cartomancia, ele deve abrir as cartas e as cartas dar a resposta para ele. Também ele não joga carta. Ah, então deve ser búzio, ele deve jogar os búzios e os búzios dar a resposta para ele. Não, rei, ele não tem bola de cristal, ele não joga carta nem búzio. Mas como é que ele fica sabendo? É porque ele tem um Deus, aleluia, glória, que ninguém consegue se esconder dele, ninguém consegue. Eita, é Deus na vida do homem, é Deus na vida da mulher. Aí o rei ficou preocupado e disse: o negócio é sério, né? Como é que a gente vai fazer? Qual é o plano? Vamos pegar esse homem, porque o homem é brabo. Aí a Santa Bíblia diz que o rei reuniu todo o seu exército para pegar um homem, Eliseu, para pegar um profeta, Eliseu, porque o rei ficou com medo, disse: é perigoso, não é possível. Eu penso lá no meu quarto, ele já sabe, isso não é demais. Aí pegou o exército e partiu para pegar Eliseu. A Santa Bíblia diz que quando Geazi, um moço de Eliseu, se levanta pela manhã e sai fora de casa, ele se assusta. Por que ele se assusta? Preste atenção. Quando ele olha para os montes estão cercados de soldados, cavalos e carros de guerra. O rei veio com todo o seu exército para pegar Eliseu. Quando Geazi olhou, disse: agora vai se acabar tudo. Bem que eu não queria ser aprendiz de profeta, assessor de profeta. Bem que eu não queria ser aluno de profeta, mas a minha mãe ficou insistindo, o meu pai ficou insistindo, a minha mulher ficou insistindo, o meu marido ficou insistindo, o meu filho ficou insistindo, a minha filha ficou insistindo, o pastor ficou pegando no meu pé: você tem que ser crente, você tem que ir para a igreja. Olha agora o que é que deu. Se eu não estivesse aqui, estivesse jogando bola, estivesse na beira da praia, lá de sunga ou de biquíni, eu não estaria mais. Eu fui inventar de ser crente, de ser aprendiz de profeta. Olha o que é que vou morrer, não vou nem me casar. Pensou Geazi. Aí Geazi correu para dentro de casa e disse: meu senhor Eliseu, o senhor não sabe da maior. O que foi que aconteceu, Geazi? Por que tu tá branco? Por que tu tá falando nervoso? Por que tu tá gaguejando? Fala o que foi, rapaz. Foi que foi? Viu uma assombração, foi? Viu mal assombro? Viu uma mula sem cabeça, o saci pererê? O que foi que tu viu, rapaz? Fala logo. E Geazi branco, pálido, gaguejando, nervoso, as pernas tremendo. O que é que está acontecendo, rapaz? Desembucha, fala logo. Meu senhor, é porque lá fora a nossa casa está totalmente cercada pelo exército do adversário, e dessa vez a gente não escapa, não tem para onde a gente correr. Aí o Eliseu olhou para ele e disse: acalma, rapaz, se aquieta, rapaz, tem paciência, rapaz, porque mais, olha a palavra de Eliseu, olha a proposta de Eliseu, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, Eliseu, ou melhor, Geazi. O Geazi: mas não é possível que o senhor seja tão ruim de conta, porque na minha conta, na minha matemática, 1 mais 1 são 2, e aqui eu só estou vendo o senhor e só estou vendo eu, então na conta são 2, 1 mais 1, 2, e como é que o senhor está dizendo que 2 é mais do que aquele monte de soldados? Eu nem contei, é tanta gente que não deu para contar, por cima assim, deve ter uns 1000 soldados lá, e o senhor está dizendo que a gente está em maior número do que ele. Geazi, tu ainda não entendeu, não foi? Aí a Bíblia diz que Eliseu fez uma oração e disse assim na oração: ó Deus, eu peço a ti que abra os olhos desse moço. A santa palavra diz que quando, aleluia, Eliseu fez a oração e Deus abriu os olhos de Geazi, ele olhou, aí ele viu carro de fogo, cavalo de fogo, anjos de fogo, ele viu um exército incontável, ele viu um exército numerável. Às vezes a gente só vê o que os olhos materiais conseguem ver, mas quem tem fé já contemplou que essa batalha já está ganha, porque o exército que está ao meu lado e ao teu lado é maior. Glória a Deus.
É por isso que muita gente desiste da caminhada, porque não consegue ver a vitória, irmãos. Aleluia. Só vê a luta, só vê a derrota, só vê o gigante, só vê o mar, só vê a porta fechada, não consegue ver a porta se abrindo, não consegue ver o mar se abrindo, não consegue ver o gigante caindo, não consegue ver o inimigo fugindo. Mas nessa noite você não vai ver só a luta, você também vai ver a vitória. Você não vai ver você não vai ver só a fornalha, vai ver o quarto homem da fornalha. Eita! Eu estou sentindo Deus, irmãos, aqui. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Veja, essa é a segunda característica negativa de Geazi. Primeiro, tem poder, mas não tem fé. Segundo, não tem visão espiritual. E terceiro, não tem esperança. Quem usou essa expressão foi o patriarca Jó. Aonde está, pois, a minha esperança? Mas depois ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir essa minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Veja, a Bíblia diz que um general da Síria, chamado Naamã, general valente, general vitorioso, general poderoso, era o braço direito do rei, era o homem que o rei estimava e em quem o rei confiava, pois esse general nunca tinha perdido uma batalha. Porém, ele tinha um mal sobre a sua vida, sobre o seu corpo, que o consumia. Ele era leproso. Ele era valente, ele era vencedor, ele era campeão, mas por baixo da armadura ele tinha lepra. Ninguém via quando ele estava no campo da batalha a sua lepra debaixo da sua armadura. Ninguém via quando ele estava na rua, mas quando ele chegava em casa, que entrava no seu quarto e tirava a sua roupa diante do espelho, ele via a sua podridão, a sua lepra, e aquilo o consumia, e ele não dormia em paz. Mas quando foi um dia, ele levou de Israel uma menina, levou ela presa para ser escrava na casa dele, cozinhar, passar, lavar, varrer, para a esposa de Naamã. E por um descuido, Naamã deixou a sua lepra transparecer diante da menina. Quando a menina viu a lepra de Naamã, ela não disse nada, mas chamou a patroa e disse assim: oxalá que o meu senhor estivesse na presença do homem de Deus que está lá em Samaria, porque se ele chegasse na presença do homem de Deus que está lá em Samaria, ele ficaria curado dessa lepra. A esposa não contou a história, não pensou duas vezes, já correu ao esposo e disse: olha, a menina que trouxesse lá dos hebreus, ela disse que lá em Israel tem um homem que se tu for para até ele consegue curar a tua lepra. Aí ele disse: é nada. Ela disse: é. Veja, eu estou falando de uma criança que tinha de 12, 15, no máximo 17 anos, talvez um adolescente, que falou algo para o homem, o segundo maior homem da Síria, Naamã, e ele creu. Como assim? Um homem tão grande, tão forte, tão poderoso vai dar crédito à palavra de uma criança? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a criança era crente. Aleluia, glória a Deus. A menina era crente. Não era aquelas meninas que ficavam se agarrando por trás de um muro com qualquer um. Não era aquela menina que andava com qualquer roupa pelo meio da rua, não. Era crente. Não era aquela que ficava perdendo o tempo na Netflix. Ela orava. Então ele sabia que a menina era crente. A mulher chegou para ele e disse: olha, essa menina é crente, rapaz. Eu disse para ela que ia comprar o short da Carla Pera. Ela disse: não, não, short não, isso aí não é coisa de crente, não. Ela é crente, meu marido. Ela não gosta de coisa errada, ela só fala a verdade. Ela é crente, aleluia. O que ela fala pode assinar embaixo. É crente a menina.
pode ir, meu marido, para Samaria, e lá você vai encontrar esse homem. Se você encontrar, você vai voltar curado, porque essa menina é crente. Aí a Bíblia diz que ela, ou ele, melhor dizendo, Naamã, se dirigiu ao rei e pediu ao rei autorização para ir para Samaria, para ir para Israel, pediu carta. Aí o rei fez a carta, entregou na mão dele e ele foi para Israel. Quando ele chegou em Israel, sabe para onde ele foi? Ele foi para o palácio do rei. Chegou lá no rei e entregou a carta. Quando o rei pegou a carta que abriu, estava escrito assim: a ordem do rei da Síria, a quem Israel estava subjugado. Estava escrito assim: eu lhe ordeno que você cure o meu servo Naamã da lepra. Quando o rei abriu a carta, lá estava escrito assim, pode ler na Bíblia: eu lhe ordeno que você cure meu servo Naamã da lepra. Aí o rei de Israel pegou nas suas vestes e rasgou. E gritou: por acaso eu sou Deus que pode dar vida e tirar a vida, colocar enfermidade e curar? Esse homem quer brigar, porque eu não tenho poder para curar ninguém. Glória a Deus. Aí a Santa Bíblia diz que Eliseu ficou sabendo da história, mandou um recado para o rei, e o recado era o seguinte: rei, não fique perturbado, diga a Naamã que venha até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Mas qual é o erro de Naamã nessa história? É porque Naamã pensou o seguinte: ora, quem é o homem que Deus mais ama? Quem é o homem que tem mais poder ou mais presença de Deus? Deve ser o rei. O rei é o mais rico, tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, com a melhor comida. O rei tem prata, o rei tem ouro. Com certeza Deus é com ele. Então é ele que Deus vai usar para me curar. Olha o sapato do homem, olha o paletó do homem, olha o carro do homem, é a casa do homem. Olha, o homem mora na Ponta Verde, numa cobertura, tem uma casa de praia. O homem tem uma conta no banco que não sabe nem quantos milhões tem lá. Rapaz, Deus é com esse homem. Aí quando chegou lá, o Naamã se enganou, pensou que a presença de Deus estava onde estava a prata e o ouro. Se enganou, Naamã. Glória. Aí o Eliseu mandou o recado: diga ele que venha, e ele vai saber que há profeta em Israel. Ele vai saber que ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem mulher de Deus. Porque, irmãos, estão vendo uma época decepcionante, uma época frustrante, uma época que as pessoas não querem vir mais para a igreja, porque estão vendo muitos escândalos acontecer na igreja. Mas ainda há igreja de Deus na terra, ainda há profeta de Deus na terra, ainda há pastor de Deus na terra, ainda há homem de Deus e mulher de Deus na terra, com dificuldade para se achar, mas tem. Louvado seja Deus. Aí ele foi. Quando ele chegou na casa de Eliseu, eu não sei como era a casa de Eliseu, mas eu posso conjecturar sem agredir a Bíblia. Era uma casa de taipa, coberta de sapé, uma mesa com 3 pernas, escorada com cabo de vassoura, 4 tamboretes, quebra mas não quebra. Aí o Naamã chegou. Quando Naamã chegou, o Eliseu chamou o Geazi e disse: vá lá fora e diga para o Naamã que vai tomar banho. Aí o Geazi saiu de dentro de casa, se dirigiu ao general, estou falando do general, o segundo maior homem da Síria, e olhou para ele e disse: olha, o meu senhor, o profeta Eliseu, mandou o senhor tomar banho lá no Rio Jordão, 7 mergulhos. Aí o Naamã ficou bravo: isso não é possível. Não é possível. Eu pensei que ele ia sair aqui fora, ia levantar as mãos, ia colocar a mão em cima da enfermidade, ia fazer um clamor para me curar. Ele mandou dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Para piorar, o Jordão está com água poluída. Lá na Síria tem rios bem melhor do que esses aqui. Ele mandou tomar banho no Jordão. Aí ele voltou bravo, reclamando, xingando, murmurando, mas foi-se embora. Quando ele estava indo, um dos seus empregados se aproximou e disse: ô meu senhor, se ele tivesse mandado o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não faria? Por que não ir lá no Jordão e dar 7 mergulhos? Se nada acontecer, pelo menos esfria o calor. Pelo menos refresca. Bora lá. Aí ele foi, ó.
7 mergulhos. Aí ele dá o primeiro mergulho e não acontece nada. Ele dá o segundo mergulho, nada. O terceiro, o quarto, o quinto. No quinto ele quer desistir, porque ele mergulha, quando sai da água, sai leproso do mesmo jeito. Aí alguém vai desistir, não, só falta 2. Aí ele dá o 6º, aleluia. Aí quando ele se levanta, tá do mesmo jeito, não é possível, não acredito. Mas seu rei só tem um, pelo menos tira aí a nhaca do sovaco dessa viagem no Soquente aí, dá mais um mergulho aí. Aí ele mergulhou, o 7º mergulho, aleluia. Aí se levantou, todo com a cara fechada, todo revoltado, porque na mente dele não ia acontecer nada, louvado seja. Não, porque tem hora, irmãos, que é assim, ó, você busca Deus uma vez, não acontece nada. Você busca 2 vezes, não acontece nada. Você oferta uma vez, não acontece nada. Você oferta 2 vezes, não acontece nada. Você dizima uma vez, não acontece nada. Você dizima 2 vezes, não acontece nada. Aí você diz, eu vou parar, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar a Deus, porque eu já busquei tanto e não aconteceu nada. Pelo menos é para ter acontecido, pelo menos uma coisinha pequena para me animar. Não, Deus vai dar tudo de uma vez só. Vai ser uma... Eita! Deus vai arrebentar e vai trazer uma vitória plena para a tua vida. Insiste, persiste e não desiste. Eita! Aí no 7º mergulho, tibungo, ele se levantou com a cara feia, não olhou nem para a pele, olhou para frente, já pedindo a toalha. Aí quando ele pediu a toalha, aí o servo disse, meu senhor, o servo arregalou os olhos, disse, meu senhor. Ele disse, não me diga que uma sanguessuga me agarrou nessa água suja aqui. Não tem sanguessuga nem chupa-pedra. A sua pele, olha para a Bíblia diz, irmão, que a pele dele estava igual à pele de um bebê. Estava igual à pele de uma criança, um homem velho, barbado, adulto. Quando se levantou da água, estava com a pele igual à de uma criança. E você gasta tanto dinheiro com... É o que? Produto Natura? Eu não sei qual é o produto aí. E não acontece praticamente nada. Aleluia! Quer ficar com a pele de bebê? Obedeça a palavra, seja fiel à palavra, ande na palavra, seja fiel ao Senhor, tema ao Senhor, faça o que o Senhor manda e você vai ver Deus te abençoar. E alguém vai olhar, rapaz, tu está bebendo água onde? Onde é essa fonte? Tu está tomando essa água aí? Aí você vai dizer, é da fonte que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele ficou curado na mão, saiu do rio e voltou para a casa de Eliseu. Por quê? Porque ele quer presentear Eliseu. Ele quer dar um presente. Olha, eu não estou lembrado aqui, porque eu já vi vários comentários. Ele levou prata, levou ouro e levou veste para dar de presente a Eliseu. Eu já ouvi alguém dizer que chegou a ser R$500 milhão se fosse hoje, imagina. Outro já disse que chegava a 1 milhão, outro disse que passava de 5 milhões, se fosse hoje, o que ele levou em prata, ouro e veste. Imagina Eliseu, que está morando numa casa de taipa, coberta de sapé, com a mesa com 3 pernas, os tamboretes tudo envergado, a geladeira com a porta caída, o sofá com forro furado. Imagina! Eliseu disse, oxe, menino, bota para cá. Aí quando ele chegou, chamou Eliseu e disse, aqui tem prata, tem ouro e tem veste, pode pegar. Ele disse, eu não quero nada daí, pode levar, quero nem um centavo. Eita! Eliseu era crente mesmo, porque se fosse eu... Aleluia! Pode ir embora, quero nada. Aí a Bíblia diz que quando ele foi, o Geazi, lembra que, olha, preste atenção, ele era sem fé, sem visão espiritual e sem esperança. Por que eu digo isso? Porque quando o Naamã foi-se embora, já estava longe, aos 500 metros, o Eliseu deu um pitu, ou melhor, o Geazi deu um pitu em Eliseu e correu atrás do Naamã. Ei, meu senhor, pera aí. Aí parou todo mundo, que foi? Não, é porque chegaram uma visita lá na casa do meu senhor e ele mandou pegar aqui uma cunha de ouro, algumas vestes, para servir aos profetas que chegaram lá. Chegaram uma visita e ele se esqueceu que não tinha nada na geladeira e tal. Aí ele mandou pegar aqui alguma coisa para... Ah, pode pegar. Aí ele pegou uma pepita de ouro, pegou roupa, botou nas costas e saiu e escondeu. Quando ele chegou dentro da casa de Eliseu, Eliseu olhou para ele e disse, de onde tu veio, Geazi?
disse: não, eu fui ali, fui fazer um negócio ali, uma necessidade. Aí Eliseu disse: por acaso não foi contigo o meu espírito e não te viu quando tu pegaste lá a prata, o ouro e a veste do homem Naamã? Por isso, Geazi, a lepra que estava nele, eita, vai passar para você e para toda a sua descendência. Eita, meu Pai do céu. Cuidado, irmãos. Cuidado com a prata, cuidado com o ouro. Por quê? Porque ele era um rapaz sem esperança. Porque ele pensou o seguinte: eu, como aprendiz de profeta, não vou ter nada. Veja o meu senhor, veja Eliseu. Eliseu já com essa idade, não tem uma previdência, não tem um plano de aposentadoria, não tem nada, vai morrer, vai ficar dependendo, sei lá, de auxílio, de alguém que lhe traga uma cesta básica. Esse negócio de profeta não dá certo não. Eu vou pegar um pedaço daquele ouro, um pedaço daquela prata, para fazer o meu pé de meia. Por quê? Porque Geazi não tinha esperança, ele não tinha confiança na providência do Eterno. Aleluia. E é muitas das vezes o que acontece com a gente perde a esperança no céu. Tem gente que diz assim: eu vou desfrutar aqui da terra, porque depois que eu morrer, eu vou gozar aqui da terra, porque depois que eu morrer, eu vou aproveitar a terra, porque depois que eu morrer, não tem esperança. Mas aquele que tem esperança, meu irmão, quanto mais o mundo se afasta dele, melhor, porque ele sabe que tem galardão lhe esperando, sabe que tem recompensa lhe esperando. E a Bíblia diz que qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Eita, só falta 5 minutos, eu vou terminar. Vamos para a quarta e última proposta de Geazi. A quarta e última proposta é que Geazi é um crente parasita. Você sabe o que é parasita? Sabe o que é parasita? Eu vou dizer aqui, não ignore. Parasita é um ser que pode ser um inseto ou um bicho que sobrevive de outrem. Por exemplo, um carrapato é um parasita. Ele gruda no cachorro, gruda no boi e ele suga o sangue, ele se alimenta. É chamado de parasita. O piolho é um parasita, o piolho. Hoje ninguém mais tem mais piolho, depois que inventaram a chapinha, vê piolho queimando. Piolho e lenda não tem mais não, né? Chapinha queimou tudo, né? Ameba, verminosa, é parasita. São insetos, bichos e seres que se alimentam de outrem, que vivem sugando de outro para poder estar vivo. Era o caso de Geazi. Veja o texto que li no capítulo 8. Diz que o rei chamou Geazi e disse: Geazi, fala-me as experiências, fala-me as obras, fala-me os feitos de Eliseu. Aí ele começou a contar, irmãos. Qualquer dia eu prego aqui sobre a unção dobrada de Eliseu e eu falo os milagres dele. Aí ele começou a falar dos feitos de Eliseu, dos milagres de Eliseu. Aí ele falou que Eliseu tinha ressuscitado um menino. Quando ele estava falando do menino que Eliseu tinha ressuscitado, quem é que entra na presença do rei? A mãe e o menino que tinha sido ressuscitado. A prova cabal, a prova viva do milagre. Aleluia. Aí o Geazi disse: olha, rei, essa é a mulher e esse é o menino que Eliseu ressuscitou. Aleluia! Aí quando ele faz essa proposta para Eliseu, glória a Deus, a Bíblia, ou melhor, para Geazi. Por que eu digo que ele é parasita? Porque o Geazi, ele não tem experiências próprias, ele vive das experiências de Eliseu. Geazi não tem histórias próprias de vitória para contar. Ele conta a história de Geazi, ou melhor, de Eliseu. E isso vai ser mudado na sua vida hoje. Eu não sei se você é aquele tipo de pessoa que está contando a experiência dos outros, as vitórias dos outros, os milagres dos outros. Não, Deus vai colocar na tua vida milagres, vitórias e experiência. Você não vai depender da história, do testemunho ou das experiências de outrem. Deus vai te dar vitórias, histórias e testemunhos. Pois bem, e eu digo mais, presta atenção. O Geazi é aquele tipo de crente que vive das experiências alheias.
do sucesso alheio, das vitórias alheias, das alegrias alheias. Pois bem, ele se esqueceu que uma das principais ordens de Deus para o cristão na terra é: ser tu uma bênção. Está escrito na Bíblia: ser tu uma bênção. Glória a Deus. Claro que eu preciso me alegrar com a vitória do irmão. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Louvado seja Deus. Mas eu preciso ter as minhas vitórias, eu preciso ter as minhas bênçãos. Louvado. Porque tem gente, irmão, que é assim. Deixa eu dizer para você, aleluia, tem gente que é assim. Não tem nenhum mal em você dizer isso, mas talvez tenha algum equívoco. Aquele irmão prega que é uma bênção, e você, por que você não está pregando e sendo uma bênção também? Aquele irmão, aquela irmã canta que é uma bênção, e por que você não está cantando e sendo uma bênção também? Aquela igreja ali, quando eu passo lá, é uma bênção, e por que a sua igreja também não é? Ei, acabe com esse negócio, rapaz, aleluia. Você precisa ser uma bênção, você precisa ter história de vitória para contar, você precisa da presença, você precisa ser cheio. Aleluia. Pastor dali, pastor de lá, pastor da acolá. Não, meu irmão, é você. O pregador daqui, o pregador de lá, o irmão tal, a irmã... Não, é você que tem que ser uma bênção. Aleluia. É você que tem que ser uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Não queira estar vivendo, se alimentando das experiências alheias, das vitórias alheias, do sucesso alheio. Procure você se afinar com Deus, para Deus também lhe usar, para Deus também lhe levantar, para Deus também lhe prosperar, para Deus também lhe dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. A Santa Bíblia diz, Tiago escreve e diz: olha, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas orou para não chover, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois orou de novo e Deus mandou chuva. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, era um homem que tinha os mesmos defeitos que nós, tinha as mesmas fraquezas, aleluia, mas orava, mas clamava, mas buscava, mas pedia. Ei, deixa eu dizer para você, o Deus de Elias também é o teu Deus, o Deus de Eliseu também é o teu Deus, o Deus de Moisés também é o teu Deus, o Deus de Josué também é o teu Deus, o Deus de Salomão também é o teu Deus, o Deus de Davi também é o teu Deus, o Deus de Daniel também é o teu Deus, o Deus de Noé também é o teu Deus, o Deus de Jeremias também é o teu Deus, o Deus, aleluia, de Samuel também é o teu Deus, o Deus dos profetas também é o teu Deus, o Deus de Abraão também é o teu Deus, o Deus de Isaac também é o teu Deus, o Deus de Jacó também é o teu Deus. Glória! Lamalha séria. Ei! E a Santa Bíblia diz que ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será para sempre. Glória! Labaia séria. Oh glória. Queridos, vamos orar.